Olá, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do PET e a atividade complementar de língua portuguesa da semana 3. Nas primeiras atividades aqui, na primeira atividade do PET, foi proposto que vocês relessem o texto da semana anterior e respondessem a essas questões. Na letra A pergunta: qual o gênero textual o texto pertence? Gênero textual é a demanda de textos que circulam na sociedade. Então, existem vários gêneros e cada um possui características específicas e próprias que o definem como certos gêneros textuais. Então, dependendo da situação comunicativa, da intencionalidade discursiva e das características próprias de cada gênero, eles recebem determinados nomes, como, por exemplo, temos o e-mail, a crônica, o artigo de opinião, a carta de leitor, uma receita culinária, uma letra de música, poema, bilhete, enfim, é uma variedade enorme que nós temos aí que circula no nosso dia a dia. No caso do texto que vocês leram, o gênero, o nome desse texto é artigo de opinião. Na letra B, pergunta onde é que geralmente nós encontramos esse gênero textual. Quais suportes textuais eu posso encontrar esse texto para ler? Os suportes mais comuns de circulação desse gênero são a internet, em alguns sites específicos, revistas e jornais, que dedicam uma seção especial para a publicação desses gêneros. Para que serve um artigo de opinião? Basicamente, o artigo de opinião serve para apresentar e defender uma tese, ou seja, um ponto de vista, sobre um tema de relevância social, levando-se em consideração que todo artigo de opinião discute um tema que é relevante socialmente, geralmente um tema polêmico que está em evidência no momento atual. Na letra D tem uma perguntinha pessoal. Você já tentou escrever algum artigo de opinião? Qual foi ele, como foi e sobre o quê? Deu certo? Então eu já analisei as respostas que vocês deram no formulário. Na letra E, pediu para que vocês pesquisassem um artigo de opinião de interesse de vocês, que ele fosse lido, e a partir dessa leitura vocês iriam fazer a comparação com o texto, o artigo que está disponível no PET de vocês. Então vocês iriam fazer a comparação e, dependendo do texto de cada um, vocês iriam responder. Mas basicamente, as semelhanças que geralmente os artigos de opinião possuem é a sua estrutura, que basicamente é uma estrutura fixa, é sempre a mesma. Ela é constituída por introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo artigo de opinião vai apresentar uma tese e argumentos convincentes que sustentam essa tese. Utiliza uma linguagem clara, acessível e impessoal, e há o predomínio da terceira pessoa do discurso. E eles se diferenciam, provavelmente, com relação à temática apresentada, ou seja, o tema, o assunto. Com certeza, o texto que vocês pesquisaram trata de temas diferentes desse que está colocado no PET de vocês. Dando sequência aqui, nós vamos agora para a atividade complementar. Foi solicitado que vocês lessem um artigo que foi publicado aí no jornal Folha de São Paulo, um artigo Cotas e Ilusões. E a primeira pergunta sobre esse artigo é: qual
é o suporte textual em que o artigo foi publicado. Suporte textual é a mesma coisa que veículo de circulação, ou seja, é o meio no qual esse texto foi publicado. No caso aqui, o texto Cotas e Ilusões foi publicado no jornal Folha de São Paulo, no dia 9 de junho de 2012. Letra B. O título e o nome do autor. O título é Cotas e Ilusões e o autor é Hélio Schwartzman. Quais outras informações sobre o autor aparecem no texto? Não há informações sobre o autor. Letra D. Qual o tema que foi abordado nesse texto? Então, o texto trata de um assunto bem relevante, para os nossos dias, que é a questão do sistema de cotas que vem sendo implantado aí nas universidades. Letra E. Qual ponto de vista o autor defende? Ou seja, qual é a sua tese? Segundo o autor, o sistema de cotas não seria uma alternativa válida para os estudantes ingressarem no ensino superior, pois o que determina a qualidade do ensino de uma instituição é a qualidade do seu corpo discente. Ou seja, bons alunos, têm bons resultados independente da escola ou da instituição em que ele estiver estudando. Que justificativas, ou seja, que argumentos ele utiliza para fundamentar seu ponto de vista? Então, o autor aí, para embasar a sua opinião, a sua tese, ele apresentou vários argumentos para confirmar que a sua opinião é válida. Dentre outros argumentos que ele utilizou, ele citou afirmações de um outro autor, James Coleman. Ele citou também o resultado de uma pesquisa que foi feita e o resultado concluiu que em diferentes lugares do mundo confirma a opinião do autor, ou seja, o que ele diz que o corpo discente é que é realmente o responsável pelo sucesso da instituição, ele confirmou com a pesquisa que foi realizada. E ele afirma também, um dos argumentos dele é o de que alunos brilhantes se saem bem, independentemente da escola que frequentam. Letra G. De que maneira o autor conclui o texto? Nós temos duas formas de concluir um texto dissertativo, no caso, um artigo de opinião. Ou o autor apresenta uma proposta para a problemática que foi apresentada, ou ele pode concluir retomando e ratificando as ideias apresentadas. No caso do artigo que nós lemos, o autor ratifica as ideias apresentadas no texto ao elaborar uma síntese geral de suas ideias. Então, é como se ele fizesse um resumo de tudo aquilo que foi apresentado no texto na sua conclusão. Então, aqui nós finalizamos mais uma correção das atividades da semana 3. Espero que vocês apreciem, que tenham esclarecido as dúvidas. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.